Amém. Glórias a Deus. Amém? Mais um Tadel. Amados, sabemos que a nossa igreja esse ano viveu muitos milagres. Nosso congresso, milagre da intermediária, foi um grande milagre. Nós sabemos que o que nós vivemos em Deus aqui foi fantástico. Quem estava naquele dia sabe. Abertura de novas igrejas, crescimento gradativo de batismos, multiplicação de células, várias novas frentes missionárias, GES abrindo em vários lugares. E nós estamos expandindo. Nós queremos que Rio de Janeiro é de Jesus e nós vamos ganhar o Rio de Janeiro. Amém? Amém. Amados, mas a pergunta que eu tenho para você: estamos chegando ao final do ano, quais são as suas expectativas? Quais são as suas expectativas agora para o final do ano? Quantas células você deseja multiplicar? Quem já tem no coração, pastor, eu quero, olha, de verdade eu estou pensando em multiplicar, eu quero multiplicar ainda mais 5 células ainda, eu quero que o reino de Deus cresça no meu bairro, na minha região. Quantas células você deseja multiplicar esse ano? Quantos batismos ainda falta você realizar esse ano? Amados, nós cremos que nossa igreja, em nome de Jesus, nós vamos batizar esse ano 1.200 pessoas até o final desse ano, até dezembro. Você crê nisso? Você está com o nosso pastor nisso? Você crê nisso de verdade? 1.200 pessoas nós vamos batizar até dezembro. Eu creio nisso. Amados, você tem sonhado com quantos GES? Quantos GES você tem sonhado em abrir até o final do ano? Quais são os seus sonhos ministeriais? Quais são os seus sonhos ministeriais? Na verdade, se você deseja ter sonhos ministeriais, abrir novas frentes missionárias, batizar o máximo de pessoas possível, cada vez mais estar perto do Senhor, você precisa fazer uma coisa: você precisa ser um apaixonado por almas. E o tema do Tadel dessa manhã é isso: paixão por almas. Irmãos, nós como igreja, nós não vamos conseguir avançar se nós, líderes de células, a gente não tiver paixão por almas. Ter o olhar de 360 graus, onde quer que você esteja, ter o olhar de Jesus para as pessoas. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui: se você de verdade quer ter paixão por almas, quer ter paixão por vidas, você precisa fazer uma coisa. E o primeiro ponto: volte ao primeiro amor. Amados, como nós precisamos voltar ao primeiro amor todos os dias, fazer as coisas com paixão e não de maneira mecânica. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, de versos 2 a 4. Abra suas Bíblias ou consulte seus tablets, por favor. Apocalipse 2, capítulo 2, de verso 2 ao verso 4. Eu vou ler com vocês aqui. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos, e não são, e descobristes que eram mentirosos. Verso 3 diz assim: tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. O verso 4 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Amados, aqui nós temos uma igreja de Éfeso. A palavra de Deus aqui nos afirma uma coisa muito interessante. Ele afirma aqui que era um povo que suportava as aflições, era um povo que fazia tudo muito bem, eles organizavam muito bem, eles evangelizavam, eles faziam tudo certo. Eles contribuíam para o reino de Deus. Era um povo que estava junto, no só corpo, no só espírito. Mas, porém, ele perdeu uma coisa, aquela igreja. Amados, eles perderam, aquela igreja, aquele povo, perdeu a chama, perdeu o primeiro amor. Eles perderam o primeiro amor. Tudo passou de ser maneira mecânica. Irmãos, mesma coisa, a gente começa a liderar uma célula de maneira mecânica, vem para a igreja de maneira mecânica. Amados, nós precisamos ter fervor dentro dos nossos corações, paixão. Presta atenção num ponto. Quando perdemos, lembra de quando você aceitou Jesus a primeira vez? Quem lembra aqui?
Quando você aceitou Jesus a primeira vez, você teve encontro com o Salvador, você se rendeu a Ele. Lembra que quando você chegava, você escutava a palavra, você ia para a célula, você escutava a palavra, você ficava apaixonado. Quem lembra disso? Quando você cantava o louvor aqui na igreja, ou onde que você estava, o seu coração ele pulava para fora. Quem lembra disso? Aquele amor que você tinha, você ficava, nossa, você chegava na célula, você contava os segundos de chegar a hora de começar a célula, tocava um louvor no carro, você começava a gritar no carro, apaixonado lá dentro do carro, cantando, louvando, pregando. Na verdade, Deus sempre sente falta dos nossos choros em nossos aposentos de oração. Na verdade, o que nós não podemos perder é exatamente o que essa igreja perdeu, o que esse povo tinha perdido, o primeiro amor. Nós não podemos perder isso. Sabe, irmãos, viver numa mesmice, nós não podemos, como os líderes de célula, como supervisores de células, nós não podemos viver na mesmice, de maneira alguma. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês, se tem algo que eu mais tenho medo na minha vida, e quando chegar ao final da minha vida, é ser um colecionador de promessas. Amados, levante a mão aqui de verdade, quem já recebeu uma promessa de Deus sobre a sua vida alguma vez? Nossa, muita gente. Amados, eu lembro a primeira vez que eu aceitei Jesus, veio uma pessoa e me deu um monte de promessas. Ela falou assim, olha, você vai ser grande, você vai para tal lugar. E todas as pessoas que eu realmente conheci em Jesus, as pessoas falavam assim, nossa, eu recebi uma promessa. Olha, Deus vai te levar para um lugar muito grande, olha, Deus vai te levar às nações, olha, conte as estrelas do céu e pede às nações, e essas serão as suas descendências. Quem já recebeu uma promessa assim? Olha, eu vou te levar para um lugar muito grande, você vai ser um grande executivo e você vai ter uma empresa maravilhosa. Quem já não teve uma notícia dessa? Nossa, quando eu recebi essa promessa a primeira vez, eu fiquei tão feliz que eu achava que isso ia acontecer no dia seguinte. No dia seguinte eu já achava que isso ia acontecer comigo, e eu ficava contando as horas assim, sabe? Falava, será que vai alguém bater aqui na porta da minha casa e eu vou arrumar um grande emprego, ou o meu ministério vai acontecer agora? Na verdade eu vi que não. Na verdade, a gente não pode ser um colecionador de promessas, e sim um realizador de promessas. Para a gente ser um realizador de promessas, nós precisamos ter paixão por almas. Quando nós temos paixão por almas de verdade, de maneira genuína, nós estaremos no centro da vontade de Deus. E quando realmente nós estamos no centro da vontade de Deus, aí é quando as coisas começam a acontecer no mundo espiritual sobre a sua vida. Líderes de célula, quando o nosso pastor chega e fala para você assim, olha, você vai batizar muitas vidas, você vai ganhar muitas almas para Jesus, aqui de verdade acredita no que ele está falando, creia de verdade no que ele está falando, porque nós estamos vivendo um grande avivamento aqui na igreja. Eu lembro até hoje, quando o pastor Josué falou no Rio Mar, eu nunca mais esqueço isso. Nós estávamos, se eu não me engano, em torno de 2.000 membros. Alguns anos atrás ele falou, olha, nós vamos para um grande templo ainda, Deus vai mudar a sua história. Olha, irmãos, eu tinha muita gente aqui naquela fileira aquele dia, naquela igreja lá no Rio Mar, eu estava lá, e ele falava, olha, Deus vai levar vocês, quem quiser fazer parte dessa história vai fazer, e a sua vida vai ser mudada. Irmãos, eu podia ter olhado, escutado aquela palavra do pastor Josué, e eu poderia ter ficado assim, não, tipo, de verdade, acho que isso não é para mim, isso que isso é um jargão, é uma frase motivadora. Irmãos, mas não é. Irmãos, quando eu comecei a abrir uma célula, comecei a cuidar de pessoas, as coisas começaram a acontecer no mundo espiritual para mim. Aí sim, algumas promessas começaram a acontecer na minha vida, mas isso foi de acordo com que a minha vontade em Cristo, com que minha paixão por almas crescesse cada vez mais. Irmãos, não vivam na mesmice, assim como a igreja de Apocalipse 2, como a igreja voltou. Volte ao primeiro amor todos os dias da sua vida. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise dentro do nosso coração todos os dias. Sabe, é se analisar mesmo, poxa, será que eu estou frio? Será que eu preciso ter mais paixão? Será que eu preciso ter mais fervor? Eu estou dando uma célula mais uma vez, mais um dia de qualquer jeito, de qualquer forma. Irmãos, é chegar nessa casa aqui, nesse templo, quando você entrar aqui dentro, é chegar assim e falar, nossa, eu estou na casa do Senhor, que felicidade que eu estou aqui, mais uma palavra, mais um louvor, eu estou muito motivado, paixão. Amados, a nossa vida, ela fala muito mais do que a nossa voz.
Irmãos, quando você vive algo no seu aposento de oração com Deus na sua casa, irmãos, é só você chegar na sua cela e começar a dar o roteiro, irmãos, almas vão se converter, almas vão chegar até os pés do Salvador, é através da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Irmãos, vamos multiplicar nossas células. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta: você de verdade tem encorajado muitas pessoas da sua célula, os seus supervisores, a abrirem novas frentes missionárias, abrirem novos GS? Como nós precisamos ser encorajadores da palavra de Deus, como nós precisamos. Eu falo uma coisa para todos os meus líderes, eu tenho todos os defeitos, mas algo que eu sempre falo com a minha esposa: olha, nós somos apaixonados por isso, o tempo todo nós falamos disso, nós vivemos isso na nossa casa, nós vemos isso com os nossos discípulos. Irmãos, você tem sido essa pessoa que é apaixonada por almas? Você de verdade está com o primeiro amor de Jesus? Você precisa voltar ao primeiro amor. Irmãos, é engraçado, quando a gente faz as coisas com paixão, olha, quem ainda não é líder, faça o TLC, por exemplo. Eu dou aula no TLC pela manhã, e nas minhas aulas no TLC, quantas vezes eu dei aula no TLC, algumas pessoas aqui sabem, eu chorava, eu chorando dando os TLC, sabe por quê? Porque eu me emociono, eu vendo um povo ali que está se formando, um novo exército, novas células ali se formando, novas pessoas em Cristo sendo forjadas no seu caráter. Eu comecei, várias vezes no TLC eu chorava, falando da presença de Deus, falamos sobre nossa paixão, como é importante. Irmãos, nós sabemos aqui o lema da nossa visão, nós sabemos que é cada crente, o ministro, cada casa, de novo, repita comigo. Peguei com a minha pastora Elaine isso aqui, viu, gente? Minha pastora, minha mãezona aqui. Cada crente, cada casa. Irmãos, nós precisamos saber, esse é o lema da nossa visão. Nós somos pastores, célula é um estilo de vida. Irmãos, célula é um estilo de vida, nós vivemos isso todos os dias da nossa vida. Segundo ponto, para você ser um apaixonado por almas. Como você precisa ser um apaixonado por almas? Esse fervor no seu coração. Segundo ponto, amados, vocês precisam andar com pessoas que te influenciam. Sabe, eu vejo alguns líderes andando com algumas pessoas que não influenciam em nada, não agregam em nada, não vivem nada daquilo que nós vivemos. Eu volto a falar de novo, célula, a nossa visão é um estilo de vida. Nós estamos ali todos os dias, nós comemos a palavra de Deus. Amados, outro tópico que eu quero falar para vocês: leiam biografias que te inspiram, leiam biografias que são de homens que mudaram o mundo. Amados, eu vejo a história de Miller, de Finney, de Edwards, eu fico apaixonado. Aqueles homens mudaram a história do mundo e mudaram a história de um país. Eu falo: Senhor, por favor, deixa eu participar disso. Eu leio o livro Heróis da Fé, já li aquele livro várias vezes. Eu comento com a minha esposa: amor, será que um dia a gente vai viver isso? Meu Deus, será que um dia eu vou viver como Miller? Será que um dia eu vou viver igual o John Knox, que pediu a Escócia, Deus deu a Escócia para ele? Meu Deus, essa paixão no seu coração, eu falo disso, eu me emociono, irmãos. Eu me emociono porque o maior medo da minha vida é viver na mesmice, é chegar aos meus 80 anos e falar assim: olha, eu era um líder, isso eu era. Eu não quero ser, eu não queria ser, eu quero ser. Nós precisamos ser, amados. Nós precisamos ser. Irmãos, cuidado com pessoas que você anda. Tome muito cuidado. Amados, olha, eu nunca imaginei de verdade que um dia eu iria ser pastor da igreja, de verdade. Vocês me consagraram no ano passado a ser pastor aqui da igreja, no dia 11 de dezembro. Foram os 3 maiores acontecimentos da minha vida. O primeiro foi meu batismo. O segundo acontecimento foi meu casamento com a minha esposa maravilhosa. E o meu terceiro acontecimento da minha vida foi ser pastor dessa igreja. Amados, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Na verdade, eu nem sabia falar direito. Amados, eu comecei a andar com pessoas que me influenciaram. Eu comecei a andar com os pastores. Eu comecei a respirar do mesmo ar que eles respiram. Eu comecei a comer da mesma comida que eles comem. E eu comecei a viver coisas grandes em Deus. Eu lembro até hoje, quando nós abrimos, eu e minha esposa, na época era minha noiva, nós abrimos a nossa primeira célula. Eu lembro que a gente fazia tudo com muito carinho, com muito fervor, e a gente colhe os frutos até hoje disso. Quando as pessoas chegavam, a gente passava com os nossos auxiliares, os nossos discípulos, nós orávamos na casa dela,
E nós orávamos 2 horas antes, 1 hora antes, às vezes, antes de começar a célula. E nós orávamos com fervor. E nós pedimos, Senhor, dai-nos almas, Senhor. Que a gente quer almas, Senhor. Nós queremos almas, Pai. E a gente chorava. Irmãos, eu lembro que a célula naquela época chegava a ser 30, 40 pessoas na nossa célula. E a gente começou a multiplicar, começamos a multiplicar. E a paixão começou a aumentar. E o nosso maior medo, irmãos, nosso maior medo, e eu falo isso de todo o meu coração, é ser um líder que só anda, que é igual um morto-vivo. Eu tenho medo disso acontecer na minha vida. Então todos os dias eu preciso andar com pessoas que me influenciam, ler biografias, ler histórias dos grandes avivalistas. Como eu preciso, amados, como eu preciso andar perto dos meus pastores. Eu faço de tudo para estar sempre perto dos meus pastores, da pastora Elaine, do pastor Wallace. Irmãos, a nossa história, nós precisamos de todo o nosso coração estar perto dessas pessoas. Estejam perto dos seus líderes, pessoas que te encorajem. Irmãos, e não é fácil às vezes você andar com o seu discipulador, porque às vezes o seu discipulador vai falar uma coisa que você não gosta. Às vezes ele vai falar uma coisa que vai te exortar. Quantas vezes meu discipulador falou coisas para mim que eu não gostei, mas de verdade ele estava certo. E eu precisei segui-lo, eu precisei estar com ele. Quantas vezes eu precisei? Quantas vezes? Nós precisamos disso. Estar perto da nossa liderança, estar perto da nossa igreja. Eu aprendi com os meus pastores uma coisa: são 3 coisas que Satanás tenta acabar com você. A primeira é o seu relacionamento com Deus. A segunda é o seu relacionamento com a igreja. E terceiro é o seu relacionamento com os seus pais espirituais. São 3 coisas que Satanás faz de tudo, irmãos. Pode ver, quando tem algum líder que está um pouco enfraquecido, ele está frágil em uma dessas 3 áreas: seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua igreja e o seu relacionamento com a sua liderança. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, amados: ore pelos seus filhos espirituais, ore por vidas, tenha paixão por almas, vidas. Amados, eu vou contar uma história aqui para vocês. Tinha uma vez, eu estava no meu trabalho, meu telefone toca. Presta atenção nisso aqui, amados. Meu telefone toca. Aí alguém me liga e fala assim: ó, sua mãe acabou de sofrer um acidente aqui. Ela está no Lourenço Jorge, vem socorrer ela. Eu falei: meu Deus, minha mãe, a gente sabe que nós amamos nossa família. Eu cheguei lá chorando no hospital. Imagina um homem chorando, eu sou chorão. Imagina eu lá naquele hospital. Cheguei lá aos prantos. E aí eu lembro que eu cheguei lá, eu estava com fone de ouvido, escutando aquela música, a Mensagem da Cruz, Se Eu Amo a Mensagem da Cruz. E eu chego lá naquele hospital. Quando eu chego no hospital, minha mãe com o pé cortado, fiquei lá, dei um carinho para ela. Meu irmão leva ela para a sala de radiografia ali do Lourenço Jorge, a sala de raio-x, perdão. Quando eu chego na sala de raio-x, irmãos, quando meu irmão leva a minha mãe para a sala de raio-x, eu fico aqui, lá no Lourenço Jorge, tem uma fileira assim, com vários bancos do lado da direita e da esquerda, aqueles bancos bem de escola assim, de madeira, né? Todo mundo assim, um corredor assim. Aí eu lá chorando mal pela minha mãe, assim, o Espírito Santo fala assim: filho, fala de mim para essas vidas. Eu falei: não, Senhor, não dá, Pai. Aquela voz suave: filho, fala do meu amor para essas vidas. Eu falei: Senhor, amados, vou falar uma coisa para vocês. Tem 2 coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi gente feliz em fila de banco, em fila de hospital. Não é verdade? Vocês já viram gente feliz em fila de banco? Me fala se alguém já viu gente feliz em fila de banco e fila de hospital. Irmão, não tem, não existe. Aí eu falei: Senhor, se eu falar aqui alguma coisa agora, esse povo vai me bater. Eis aqui meu corpo, me toma aqui, Espírito Santo, senão eu vou ser igual Estevão, apedrejado aqui. Amados, o Espírito Santo: filho, fala do meu amor para essas vidas. Minha mãe estava lá com o pé cortado. Eu falei: amém, Senhor. Lourenço Jorge. Cheguei para aquele povo lotado, aquele corredor lotado no Lourenço Jorge. Falei: olha, amados, quero falar uma coisa para vocês aqui. Vocês podem me achar tudo doido, vocês podem me achar louco, mas quero dizer algo. Deus mandou falar que Deus ama vocês, e comecei a pregar para eles. Terminei de pregar, aí eu fiz a oração, igual o pastor Josué faz aqui na igreja. Aí eu fiz a oração, falei assim: posso orar por alguém aqui? Daqui a pouco levanta uma mão. Seu nome? Maria. Estou dando exemplo de nomes que eu não lembro dos nomes.
seu nome João, seu nome fulano, seu nome não sei. Irmãos, daqui a pouco aquela fileira toda se levantou o nome, eu comecei a chorar, começando a chorar, e eu ali não entendendo nada, minha mãe lá dentro do hospital, eu doente pela minha mãe, eu estava triste pela minha mãe no hospital, e aquela fileira inteira ali se convertendo aos pés do Salvador, amados. Amados, nós precisamos escutar a voz do Espírito, nós precisamos escutar a voz do Espírito onde que a gente esteja. A paixão tem que estar dentro do nosso coração, essa paixão por Jesus, essa paixão por almas. Amados, esse terceiro ponto, orem pelos seus filhos espirituais, orem pelos seus filhos espirituais. Orei por todas aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas foram salvas, para a glória de Jesus. Seja ousado. Talvez Deus pode chegar para você num shopping e falar: filho, pregue meu nome para todas as pessoas que estão aqui, pregue para essas pessoas. Deus pode chegar para você e fazer isso. Nós precisamos ter ousadia. Um escritor afirma no passado, preste atenção nisso: muitas vezes ao orar somos como um garotinho que toca a campainha de uma porta, depois sai correndo antes que alguém atenda. De uma coisa não há dúvida: a área mais inexplorada das riquezas de Deus é a oração. Irmãos, uma das áreas mais inexploradas das riquezas de Deus é a arte da oração. Nós precisamos fazer orações que tocam a eternidade. Orações, nós líderes, se você quer manter o seu ministério de pé, se você quer que as suas células se multipliquem, novos dias aconteçam sobre a sua vida, você precisa todo dia estar perto do seu aposento de oração. A estatura espiritual de um crente, irmãos, de um cristão, ela é determinada pelas suas orações. Você sabe, quando nós temos um líder que ora muito, quando um líder ora muito, você de verdade, você consegue ver nele o jeito que ele fala com as pessoas, a presença de Deus está ali. Às vezes a pessoa não sabe falar muito bem, talvez a pessoa não tenha uma boa eloquência, talvez ela não seja um grande exegeta da Bíblia, talvez ele não conheça toda a teologia sistemática, mas amados, nós conseguimos identificar em alguém, quando essa pessoa ora, quando essa pessoa tem momentos íntimos na presença de Deus. Nós precisamos ter isso. Nós contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas pessoas dispostas a agorizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos líderes, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitos que interferem, mas poucas que intercedem. Muitos que escrevem, mas poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, nós vamos fracassar em todas as frentes de batalha. Amados, se nós fracassarmos nisso, nós iremos fracassar em todas as frentes de batalha. Olha, eu vejo muitas pessoas, é muito interessante assim, você pode ver uma pessoa que sabe organizar, a pessoa sabe gerir grandes eventos, a pessoa sabe fazer muitas coisas, mas o que vai manter a sua paixão por almas, e o que vai manter o seu ministério longe, é o seu tempo de oração. Irmãos, a nossa igreja, nós vamos chegar a 1.200 células, e sabe por que 1.200 batismos, perdão, e você sabe por quê? Porque tem muitos jovens aqui, até ontem, como estava 2 horas da manhã orando sem parar, a nossa sala de oração cada vez mais cheia, nossas células, as orações dos líderes. Se há uma forma da gente continuar de pé, essa é a forma. Como a igreja primitiva, amados, a igreja primitiva, eles oravam muito, passavam muito tempo na presença de Deus. Amados, se chorássemos em nosso aposento de oração pelos nossos discípulos, como choram os judeus nos muros das lamentações em Jerusalém, estaríamos vivendo um constante avivamento na vida dos nossos filhos espirituais. Seria uma renovação de vida deles. Amados, você precisa orar pelos seus filhos espirituais. Nós precisamos ter tempo pelos filhos espirituais. Olha, sempre quando eu vejo uma célula que ela está um pouco, está lá 2 pessoas, 3 pessoas, eu já logo falo com o meu líder: amado filho, quanto tempo você tem orado para essa célula? Ah, pastor, estou indo aqui, filho, de verdade assim, quanto tempo você tem orado pela sua célula, filho? Ah, pastor, mais ou menos. Filhos, vamos fazer um propósito de Deus. Eu tinha uma irmã que me procurou aqui, amados, um mês atrás, ela falou: pastor, minha célula vai fechar. Eu falei: não, sua célula não vai fechar não.
Falou, não, pastor, minha célula vai fechar. Aí já afirmou, eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, posso te pedir uma coisa eu vou te pedir, você faz? Vamos fazer um propósito de oração por uma semana sobre a sua célula. Aí você, além disso, você vai fazer o seguinte, você vai começar a convidar as pessoas. Você vai começar a convidar as pessoas lá no seu condomínio, no seu apartamento. Você faz isso? Ah, pastor, tá bom. Ah, eu não sei não, pastor. Falei, filha, faz por obediência. Amados, ela fez. A célula está bombando. A célula está bombando. Não tem como. É o nosso tempo de oração pelos nossos filhos, pelas nossas células. Irmãos, eu gosto muito de John Knox. Ele falou uma coisa interessante. Ele podia ter pedido assim, Senhor, me dá um sucesso na vida. Senhor, me dá todos os bens materiais. É importante, não tenho nada contra isso. Nós devemos pedir coisas para o Senhor. Ele é bom, graças a Deus. Mas ele fez uma oração. Ele falou uma coisa que me tocou quando eu li o livro dele. Ele falou assim, Senhor, dai-me a Escócia, senão morrerei. Irmão, minha oração para você aqui hoje, Senhor, me dá o Rio de Janeiro, senão eu vou morrer. Senhor, me dá Pavuna, me dá o Recreio, me dá a cidade de Deus, me dá as nações, Senhor, me dá a cidade para Jesus. O nosso pastor vive falando isso. Irmãos, me dá o Recreio para Jesus, senão eu vou morrer. Irmãos, se a nossa vida não tiver paixão por almas, se a gente não tiver paixão por isso, nada vale mais. Irmãos, nós precisamos chegar como Paulo em Atos 20, 24, como ele chega e fala assim, amados, eu perdi minha vida, eu não tenho ela por preciosa, o importante é cumprir a carreira e o ministério de Cristo. Que paixão é essa, irmãos? Chega um ponto, eu tenho certeza aqui que muitas pessoas ainda vão largar tudo para viver por Evangelho, eu tenho certeza disso. Daqui sairão muitos missionários, daqui sairão pastores, porque um dia eu escutei isso dos meus pastores, eu acreditei, e hoje a minha vida eu já perdi. Eu falei para minha esposa, amor, a gente não tem mais paixão por nada deste mundo, nós morremos de verdade, nós entendemos que a paixão pelo ministério, a paixão pela palavra, a paixão por vocês, pelas vidas de vocês, é muito maior do que tudo. Nós morremos, irmãos. Como Jesus quer usar você, líder de célula? Como você pode mudar a história de um bairro? Como você pode mudar? Irmãos, lá no nosso distrito, nós batizamos esse ano, nós batizamos 74 pessoas e nossa meta é chegar a 100 pessoas. Nós estamos orando muito por isso. Olha, como nós estamos orando, eu falei, amor, nós vamos batizar, nós vamos levar 100 pessoas para o céu. Irmãos, nós temos a oportunidade de virar a chave da eternidade da vida de algumas pessoas. Quando os nossos pastores falam assim, por favor, liga, pelo amor de Deus, liga para os novos convertidos, é para ligar. Irmãos, eu recebi um irmão aqui no TLC, eu dou aula no TLC aqui, e ele falou uma coisa importante, falou, pastor, se eu não recebesse um abraço na minha cela, ele está aqui me ouvindo, ele falou, eu estou contando porque ele deixou eu contar lá. Ele falou assim, pastor, se eu não recebesse um abraço, eu ia me matar. Olha o que ele me falou. Quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, e agora que eu vou ligar mais para novos convertidos, agora que eu vou ganhar mais gente para Jesus. Amados, Deus entregou para a gente algumas pessoas, depende de nós. Quando o pastor fala, liga para os novos convertidos, nós precisamos ligar. Uma ligação sua pode mudar a história de uma eternidade de uma pessoa. Sabe por quê? Onde eu estaria aqui hoje, se eu não tivesse recebido um abraço dos meus pastores, a pastora Elane, o pastor Wallace? Onde eu estaria? Será que eu estaria onde, irmãos? Irmãos, meu único sonho na minha vida era tocar guitarra, era vir aqui no púlpito tocar guitarra, e talvez no mais ser gerente de uma mega store, no máximo seria isso. Um dia eu recebi um abraço, um dia eu recebi um carinho, um dia alguém me ajudou a tirar as minhas feridas, irmãos. Eu me emociono falando um pouco sobre isso, é porque eu quero que você faça isso por outras pessoas, do mesmo amor que eu recebi, eu quero dar. Paixão por almas, amados. Quero falar sobre o quarto e último ponto. Nós precisamos possuir solidez bíblica. Amados, nós precisamos ter essa solidez, nós precisamos analisar as escrituras dia após dia. Eu lembro quando eu me converti a primeira vez e eu comia as escrituras, lia a palavra todo o tempo todo, falando com Deus, pedindo uma palavra do Senhor para dar para outras pessoas. Como nós precisamos ter essa solidez. Olha, eu quero compartilhar para você, se você ler 2 Timóteo 3, 16, 17, fala uma coisa muito forte, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós iremos estar preparados para a obra se a palavra de Deus estiver no nosso coração. Irmãos, quanto tempo nós passamos lendo as escrituras sagradas? Quanto tempo nós passamos com isso, irmãos? Quando temos a palavra de Deus, podemos resistir a qualquer coisa. Você sabe, quando nós temos um líder que lê muito as escrituras, ele pode resistir por qualquer coisa, nada vai abalar ele. É como uma casa firmada numa rocha. Uma casa firmada em uma rocha. Pode passar ventos, tempestade, trovões, a palavra está com ele. E eu vejo algumas vezes assim, alguns líderes chegando para mim e falando: pastor, olha, eu quero entregar um ministério, eu quero entregar a célula. Já cheguei alguns líderes para mim e falou assim para mim: pastor, eu quero entregar um ministério. Quando eu fui fazer um raio-x com aquela pessoa, com aquele discípulo, com aquele filho espiritual, alguns pontos eu já entendi nele. A vida de oração e a vida da palavra de Deus estava morto dentro dele. Ele não lia mais as escrituras, ele não sabia nem abrir mais onde estava João, ele não sabia mais fazer isso. Precisamos estar dia após dia na sã doutrina, para nós lermos a palavra e se apaixonar por ela. Amados, nós precisamos, na verdade, ser, sabe como quem? Os bereanos de Atos 17. Eu gosto dos bereanos, eu leio Atos 17 ali. Eles analisavam as escrituras dia após dia. A palavra de Deus diz que eles possuíam mais consistência bíblica do que os próprios tessalônicos. Aquele povo era demais, aquele povo era maravilhoso. Eles faziam dia após dia, eles examinavam as escrituras. Qualquer coisa que alguém falava: deixa eu conferir aqui, deixa eu dar uma olhada se está certo. Como nós precisamos nos inspirar como os bereanos em análise nas escrituras sagradas o tempo todo, para que a gente possa pregar a palavra como está em 2 Timóteo 4. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. A palavra de Deus produz amor em nossos corações. Conseguimos lidar com as nossas lutas diárias em nossas famílias, ministérios e filhos. Se somos leitores da palavra, vamos produzir líderes apaixonados pela palavra. Amados, nós produzimos aquilo que somos. Se eu sou um líder que estou gerando outros líderes, é muito natural que, por exemplo, quando você tem um líder que ele está um pouco triste, um pouco fraco na fé, é muito natural que ele produza outros líderes que estão assim. Então, se eu sou um apaixonado por almas, se eu sou um líder, que eu sou motivador, eu chego na minha supervisão, na minha célula, eu chego na minha célula e falo assim: olha, nós vamos ganhar a cidade. Aí alguns ficam rindo assim: ah, tá bom mesmo, vai ganhar. Alguns ficam assim para mim: tá bom mesmo, não estou nem aí. Eu falo: não, nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Pastor Josué, algum mês passado, ligou para mim e falou: filho, olha, eu quero uma coisa, você pode abrir uma frente missionária em alguma cidade? Eu falei: tá, pastor. Filho, você vai ganhar, vai ser bênção. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Irmãos, já estamos fazendo um trabalho em Maricá já. A Atitude já está chegando lá, nós começamos no GELA já. Nós já estamos fazendo um trabalho já na Zona Norte. Amados, na Zona Norte já se reúne ali com o Sandro e com a Dani. Toda semana, todas as quintas-feiras, estamos fazendo um grande trabalho lá. Já se reúne no mínimo 50 pessoas. Algumas semanas nós já chegamos a 120 pessoas. Mas estamos lá toda quinta-feira, lá trabalhando, firme e forte. Amados, você precisa sonhar com os sonhos da sua igreja. Você precisa sonhar com isso. Quando o nosso pastor chega e fala para a gente: olha, você vai batizar tantas pessoas, você precisa acreditar nisso. Amados, vão chegar a 1.200 pessoas. Eu imagino chegar ao final do ano aqui, 1.200 pessoas aos pés do Salvador. Imagina isso. Amados, no dia do batismo, é o dia mais lindo da minha vida. Eu lembro uma vez, eu já contei essa história algumas vezes aqui. A primeira vez, eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Mas quando um homem compra o meu primeiro carro, ele fica todo bobo, né? Ele vai no trânsito, faz questão de entrar no trânsito, acorda de madrugada, vê o primeiro carro ali. Mas eu lembro uma situação, quando os meus pastores permitiram que eu participasse do batismo ali. Eu cheguei no batismo, e eu cheguei assim para a pessoa e falei: olha, na qualidade como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amados, foi a maior sensação que eu vivi na minha vida.
eu lembrei de todas as conquistas que eu já tive, caíram por terra, porque a maior paixão nossa é chegar no dia da festa das águas e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falo: nossa, não tem prazer maior na minha vida do que isso. Eu fico aguardando o dia, eu fico lá, eu fico aguardando, porque é uma sensação, é uma presença de Deus tão linda. Você fazer parte da história de uma vida, você mudar a vida de alguém, é maravilhoso, amados. Mas eu quero terminar aqui, quero concluir aqui, dizendo uma coisa: se você deseja ter um ministério frutífero e paixão por almas, você precisa fazer 4 coisas. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa se relacionar com pessoas que estejam perto de Jesus. Você precisa ter tempo de oração. E você ter paixão pelas Escrituras, paixão pela sã doutrina. Seja um apaixonado por almas. Pede às nações, sonhe alto, sonhe com os sonhos dessa igreja. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Jesus, meu Pai, eu quero te pedir, nós queremos pedir algo aqui nessa manhã, Senhor. Eu quero te pedir uma paixão sobre esse povo, Pai. Pai, eu quero pedir uma paixão sobre esse povo pelo ministério do Senhor. Eu quero pedir, Pai, que esses líderes pensem cada vez mais em abrir células, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, Senhor. Senhor, eu quero pedir, se há algum líder, Pai, que se tiver algum sentimento ruim, Pai, se a sua paixão perdeu, se ele perdeu o primeiro amor, se ele de verdade, as coisas se tornaram mecânicas para esses alguns líderes aqui, Senhor. Senhor, derrama uma unção do Teu Espírito tão forte, Pai, mas tão forte, que eles sejam apaixonados por isso. Senhor, que eles sejam como Paulo, Pai, em Atos 20, 24, que eles percam a sua vida, Pai, e vivam para a vida de Cristo, Senhor. Deus, ressuscita, Senhor, se algumas vezes nós estamos fracos por dentro, Senhor. Derrama a chama do Teu ministério sobre a nossa vida, derrama o Teu poder sobre a nossa vida, Pai. A nossa oração aqui juntos, em concordância, num só povo, num só Espírito, nós oramos, Senhor, nós queremos batizar 1.200 pessoas, Pai. Nós queremos batizar essas pessoas, Pai. Nós queremos abrir a igreja, Senhor. Nós precisamos que novos Elias aqui surjam daqui, Pai. Nós precisamos que mais pastores se levantem, Pai. Mais pastores acordem e acendam a chama para o Seu ministério, Senhor. Como nós precisamos, Jesus. Nós rogamos, Pai, por trabalhadores, Pai. Nós sabemos que a seara é grande, Senhor. Senhor, derrama um avivamento sobre a nossa igreja, Deus. Derrama uma paixão sobre esse povo. Eu agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amados. Okay? Amados, vai falar, pastor? Amados, eu queria falar para vocês agora, se reúnam com os seus supervisores de área, tá? Façam um grupo, se reúnam com ele. Amém?